A nossa conversa hoje em 9 minutos diz respeito à nossa situação da população prisional, particularmente dos presos do Espírito Santo, porque uma pessoa presa não basta o seu próprio infortúnio, como do seu entorno familiar todo padece com esta situação. No Espírito Santo, de uma população estimada de 12 mil presos, pelo menos 5 mil ainda são da condição de presos provisórios. Quer dizer, esse ato entre a prisão e o julgamento, o sentenciamento que vai colocar o cidadão na purgação, né, do seu feito, na expiação do seu ato, passa a ser também de profunda injustiça. Este é o tema da conversa hoje em 9 minutos. Vamos conversar com a autoridade nessa área. O coordenador das execuções penais no Espírito Santo, Dr. Marcelo Menezes Loureiro, com quem nós conversamos agora. Dr. Marcelo, o que fazer em relação a isso? A constatar que é o fato de 12 mil detentos, 12 mil pessoas presas, nós temos 5 mil em processo, estão na condição de presos provisórios. Como otimizar isso? Como equacionar isso? O Espírito Santo tem enfrentado essa questão do sistema prisional com virtuosos investimentos, tem politicamente se articulado muito bem entre os poderes executivo, judiciário, o próprio Ministério Público. E nós, em especial em relação aos presos provisórios, nós estamos acreditando muito na criação de um sistema eletrônico de controle de presos que possibilitará aos órgãos de execução penal, em especial os magistrados, o absoluto controle daquelas pessoas que estão sendo processadas sob sua responsabilidade. Nós vamos, essa semana, apresentar ao Brasil, num evento que está sendo realizado aqui em Vitória, dia 24 e 25 de novembro, no Hotel Golden Tulip, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Encontro Nacional de Execução Penal. O Espírito Santo partiu na frente, criando um modelo de sistema eletrônico de presos que possibilitará ao magistrado chegar diariamente ao seu gabinete, verificar quantos presos estão sob sua responsabilidade, há quanto tempo, por qual motivo, em que local, se estão sendo submetidos a algum acompanhamento médico. Todos os dados do sistema prisional estará disponibilizado para todos aqueles que acompanham e fiscalizam o sistema. Nós acreditamos que isso, com a visibilidade do sistema, com a participação da sociedade, com o acompanhamento de todo esse processo, nós teremos condição de dar mais velocidade, estabelecendo prioridades, o que deve ser julgado com maior ou menor velocidade, o que deve ser julgado em razão da gravidade ou maior ou menor gravidade daquele delito que está sendo imposta à prática àquela pessoa, aquela acusação, uma racionalização do sistema, para que efetivamente permaneçam presas as pessoas que precisam estar presas. E que as ações sejam definidas com a condenação, com a absolvição, né? E as pessoas sejam aplicadas as penas dessas pessoas e elas cumpram penas. E assim possamos diminuir o número de presos provisórios que realmente incomoda a administração prisional do Estado. Então, vocês estão no primeiro momento produzindo informação, produzindo inteligência para depois ser utilizada, né? Mas nesse caso, vai ser alçada de quem instituir esses critérios de avaliação, operar isso de fato? O governador Renato Casagrande determinou a Prodeste que fizesse a compatibilização dos sistemas do Poder Judiciário e da Secretaria de Justiça. A partir dessa determinação, nós começamos a realizar alguns trabalhos e pudemos efetivamente concluir e verificar que essa iniciativa é muito promissora, né? Os dados do Tribunal de Justiça, o andamento dos processos, das ações penais, com as informações do sistema prisional, elas estando integradas numa única tela, numa possibilidade de pesquisa rápida, nós vamos ter condição de apresentar ao magistrado aquilo que está sob sua total responsabilidade. Infelizmente, até então, o juiz ele tinha a condição de fiscalizar os processos em andamento. Nós passamos uma nova lógica. A lógica é a seguinte: nós temos o controle hoje dos presos, as pessoas que estão sendo mantidas presas, seres humanos, quais processos estão respondendo, em que varas, e a partir daí os juízes terão essa possibilidade de, acompanhando cada uma das unidades prisionais, quem está em cada unidade, desde quando, verificar o que deve ser definido, se a manutenção daquela custódia é necessária ou não. E esse investimento nesse sistema foi muito importante para que a humanização dos presídios do Estado do Espírito Santo continuasse em evolução. Agora, doutor Marcelo, cada pessoa, nós estamos falando de 12 mil presos, né? Cada pessoa é um processo, independente do desfecho da pena, né? Isso somado aos que já se acumulam, certamente, né? Um acervo que tem. Há uma estrutura na justiça hoje para operacionalizar isso? Para dar vazão a isso?
o esforço é muito grande dos magistrados, dos servidores, para que a gente consiga efetivamente prestar essa tutela jurisdicional, avaliar cada ação penal em andamento e aplicar, quando é o caso, a pena, se for necessário, privativa de liberdade. Eu acredito que a estrutura não é ideal, mas é suficiente para que o Poder Judiciário cumpra seu papel. Não é o que talvez pudesse otimizar mais, mas dá para dar conta. Nós temos um concurso para magistrados em andamento, né? Nós temos a nomeação de servidores já aprovados em concursos públicos. A estrutura do Poder Judiciário do Espírito Santo tem evoluído, tem melhorado. Nós acreditamos que num espaço curto de tempo, essa prestação jurisdicional vai ser oferecida com uma qualidade superior. Doutor Marcelo, extrapolando um pouco agora o judiciário e caindo mais na avaliação de uma dinâmica da sociedade, e nesse caso a sua convivência com isso, a sua experiência com isso, o ritmo das prisões, pelo menos o que se informa hoje no Espírito Santo, a cada 4 meses estaria sendo necessário construir uma nova penitenciária, o que dá para nós, pessoas comuns, a sensação de que estamos enxugando gelo. Ou seja, estão sempre correndo atrás, a gente não consegue, num determinado momento, diminuir esse descompasso. Qual a reflexão que isso pode ensejar, pode nos proporcionar? Eu acho que a sociedade ela deve se preocupar não com a quantidade de presos, mas com a qualidade daquela situação prisional. Essa pessoa precisa ou não estar presa. O número de presos, efetivamente, não deveria preocupar as pessoas. O que as pessoas, as instituições que controlam, verificam a questão dos direitos humanos, todo o Ministério Público, as defensorias públicas, elas não deveriam se preocupar com o número de presos, mas sim se aquelas pessoas que estão presas deveriam efetivamente continuar presas. Essa é a preocupação do Poder Judiciário. Nós temos investido em algumas dinâmicas para que a velocidade das ações penais, que nós possamos chegar a um resultado o mais rápido possível para efetivamente definir. Essa pessoa tem uma pena aplicada ou ela vai ficar presa cumprindo uma pena ou ela vai ter sua prisão relaxada ou revogado o decreto para ser colocada em liberdade. O número efetivamente tem aumentado. Nós temos a cada 3 meses, a 4 meses, 3, 4 meses, a necessidade de construção de uma unidade prisional de 500 vagas, né? Essa é a projeção que se faz, em média 3 a 4 unidades novas por ano. Mas a preocupação nossa, efetivamente, pode caminhar por uma revisão, a possibilidade de revisão de algumas legislações, né, algumas leis que tratam do tamanho das penas aplicadas aos crimes que são considerados mais ou menos graves, e ao próprio procedimento, né, a forma como andam as ações, que podem ser mais ágeis, podem ser mais velozes e possibilitar esse resultado mais rápido. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o coordenador das execuções penais no Espírito Santo, o doutor Marcelo Menezes Loureiro. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o juiz coordenador das execuções penais no Espírito Santo, o doutor Marcelo Menezes Loureiro. Doutor Marcelo, quando estava para entrar em vigor a Lei 12.403, que estabeleceu aquela possibilidade dos processos com pena previsível máxima de até 4 anos de responderem em liberdade, houve uma discussão muito grande, houve quem entendesse que estava se fazendo apologia da indulgência, digamos assim, né, da contemporização com a ação marginal. Depois desses meses de vigência da lei, o que o senhor nos diz? A Lei 12.403 ela veio racionalizar esse sistema prisional. Na verdade, não faz sentido as pessoas permanecerem presas na forma cautelar se elas, por aquela prática que está sendo imputada, se elas forem condenadas à maior pena possível para aquele crime, ela não vai ser imposta a ele um regime diferente do regime aberto. Então, se a pessoa foi presa em flagrante, se a maior pena possível para aquela prática for no regime aberto, não faz sentido essa pessoa permanecer presa cautelarmente. Então, a lei trouxe essa possibilidade, a autoridade policial, no momento da prisão, pode arbitrar um valor que, se recolhido como fiança, impõe a liberdade, a colocação em liberdade daquela pessoa que vai ser processada criminalmente, pode ser condenada no futuro por aquela prática e certamente a ela será atribuída uma pena não privativa de liberdades, mas restritiva de direito, como prestação de serviço à comunidade. Então, se essa pessoa será certamente condenada a uma restrição de sua liberdade, uma pena restritiva de direitos, com aplicação de pena
de prestação de serviços à comunidade, não faz sentido mantê-la presa de forma cautelar, se nem condenada ela teria sido ainda. E a propósito de penas alternativas, há uma expectativa da própria sociedade de ver isso ocorrendo de maneira mais generalizada, até porque se entende, a própria sociedade, independente do conhecimento dela técnico do direito, ela sabe que existem pessoas que devem ser confinadas, isoladas do convívio social em função dos antecedentes de comportamento. Outras não, outras por transgressões que talvez não justificassem essa privação do convívio social. Como é que o senhor vê essa questão da aplicação efetiva e mais maciça e talvez mais generalizada das penas alternativas? Essas penas alternativas têm aqui na região de Vitória, na Grande Vitória, são capitaneadas pelo juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. Nós temos a VPEMA, que acompanha todo esse trabalho, fiscaliza a execução dessas penas. E nós temos nessa tendência de aplicação desse tipo de penalidade uma iniciativa muito inteligente, porque nas ações que têm menor gravidade, menor repercussão negativa no meio social, e já que não faria sentido manter essa pessoa presa cautelarmente nem aplicar uma pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos bem fiscalizada é uma excelente medida que o Estado deve adotar. Mas como é que o senhor está vendo o uso dela, a aplicação dela? O esforço é muito grande. Nós precisamos... Existe aparelhamento? Sim, nós temos uma estrutura da VPEMA aqui na capital e nas outras comarcas do interior, de uma estrutura grande, poderia ser melhor, nós teríamos condição de investir mais nessa estrutura, mas de alguma forma o serviço tem sido feito com qualidade, com muita responsabilidade, os servidores são muito qualificados, nós temos um trabalho muito bem feito e o acompanhamento é realizado de forma satisfatória. Doutor Marcelo, tem um questionamento que se arrasta há anos a respeito da morosidade da justiça e a discussão, inclusive, da possibilidade de uma revisão do Código de maneira que se excluísse, né, os mecanismos e os gatilhos protelatórios. Como é que o senhor acha que deveria ser conduzido, o que poderia ser aprimorado no rito judicial no sentido de sua celeridade, no sentido da sua velocidade? No âmbito criminal, efetivamente tratando da questão relacionada a presos provisórios, nós teríamos a possibilidade de trabalhar naquela primeira fase, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, num movimento que seria um pouco diferente do que é adotado atualmente. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz determina que essa pessoa, se estiver presa, seja citada pessoalmente por um oficial de justiça. Esse processo de citação exige a expedição de um mandado, a ida do oficial de justiça à unidade prisional, a certificação desse mandado, a juntada desse mandado aos autos. Isso demora, em média, para uma citação, 2 meses. Nós entendemos que haveria a possibilidade de, em vez de determinar que o oficial de justiça, com todo esse andamento processual burocratizado, fosse ao presídio citá-lo, esse preso fosse apresentado à autoridade judiciária imediatamente. E o juiz, pessoalmente, conhecendo a pessoa que está sendo acusada, faria efetivamente a citação dessa pessoa e definiria se a manteria presa ou não, e o processo teria sua tramitação regular. São algumas medidas que nós temos proposto, temos discutido, e acho que através dessas iniciativas, com um pouco de criatividade, até dentro do que a lei, dos limites que postos pela lei, nós podemos ter algumas soluções práticas interessantes para dar mais agilidade à tramitação dessas ações penais. Em relação aos recursos, de um modo geral, os recursos que são previstos em lei dão segurança jurídica, né? Nós temos decisões judiciais que merecem ser alvo de recursos, mesmo que a parte decida não recorrer. As decisões precisam ser dadas e o juiz ciente de que aquela decisão pode ser objeto de algum tipo de recurso. Não vejo necessariamente como uma solução suprimir os recursos existentes. O que nós precisamos é aparelhar o Poder Judiciário e criar dinâmicas mais eficientes, mais velozes, para que a prestação jurisdicional ocorra com maior velocidade. Doutor Marcelo, a maior referência da sociedade com relação ao ente público é com o Poder Judiciário, mais do que com o Poder Executivo ou Legislativo, porque o Judiciário é a instância de referência final, é ele que valida, é ele que vai fazer vigorar a lei, é ele que vai mediar os conflitos da sociedade. Como o senhor analisa os eventos dos últimos anos que afetaram terrivelmente a imagem do Poder Judiciário aqui do Espírito Santo? O Judiciário tem evoluído positivamente, as instituições têm se aprimorado. Nós temos investido muito
na organização institucional, acreditando que o aperfeiçoamento do modelo vai fazer com que as pessoas que integram essas instituições se adequem e se comportem da forma que a sociedade exige. Nós acreditamos muito no investimento, no fortalecimento das corregedorias. Nós acreditamos que esse tipo de organização institucional vai impor, na verdade, um modelo de comportamento que a sociedade espera dos seus atores políticos. O Conselho Nacional de Justiça tem investido muito seriamente nessa nova postura, tem cobrado dos tribunais, os tribunais têm respondido a essas iniciativas de forma positiva, e nós estamos caminhando para a construção de um modelo de poder judiciário cada vez melhor, com todas as dificuldades que nós sabemos que existem. Agradeço muito, doutor Marcelo, sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Estou à disposição. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do juiz coordenador das execuções penais no Estado do Espírito Santo, doutor Marcelo Menezes Loureiro. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender